Exatamente. E aí do Oscar não tem lá uma grande novidade, mas foi só atualizada a situação dele, portanto, que ele começou na última segunda-feira, dia 28, no caso ontem, a sua recuperação, né, dessa fratura que ele sofreu nas 3 vértebras lombares, né, L1, L2 e L3, ele deu a sequência nesse tratamento, então, na parte interna do CT. Essa manhã tem uma expectativa de volta em um mês e meio, né? A gente espera o Oscar, então, de volta lá para o começo de setembro. São, assim, duas ausências bastante sentidas aí, assim, principalmente quando você olha para esse meio campo, né? Porque o São Paulo, ele vem jogando com uma trinca de volantes, então, Alisson, Bobadilha e Marcos Antônio. Vem entrando para jogo o Rodriguinho também, que eu acho que pode evoluir, a gente vai também discutir a questão do Rodriguinho, acho que ele pode ter uma evolução, mas são ausências, assim, a gente pensa, São Paulo já está bem, já está bastante ajustado tecnicamente, e é um time que está conseguindo performar melhor. Mas esses dois caras, eles poderiam assumir um papel hoje muito fundamental também, né? Então, é o ganho técnico que você perde com essas ausências. Você acha que está faltando mais um meia nesse plantel para a ausência do Oscar? Ou você não é favorável? A gente vai falar ainda de contratações, ainda de mercado da bola, mas você acha que falta um cara, apesar do Rodriguinho estar sendo utilizado? Gabi, assim, em uma situação normal, poderia ter um jogador, mais um, né? Jogador de criação, de armação ali, até pelo Lucas não ser exatamente um jogador de criação, e poder até ser usado mais como uma dupla de ataque, um segundo atacante nesse novo sistema, né? Agora, não dá para dissociar isso da questão financeira, né? O que eu venho dizendo aqui há algum tempo, eu acho que só dá para contratar, na minha visão pelo menos, né? Se for dentro de alguns pilares muito específicos, né? Um jogador em fim de contrato, um jogador que venha de graça, um jogador com salário barato, uma troca, desprender um valor aí para investir, né, em um jogador, eu não acho que seja o ideal nesse momento, não faria. E acho que São Paulo não deve fazer. Então, sigo com essa visão aí, tenho falado isso bastante aqui nas últimas semanas. Acho que chegou a hora de fechar essa torneira aí, para usar a analogia feita ontem pelo presidente interino do Corinthians, né, sobre a caixa d'água cheia de furos. Tá na hora de tampar os furos aí da caixa d'água, né, para parar de jorrar o dinheiro. Então eu não contrataria ninguém, de verdade. Eu iria com esse elenco até o fim da temporada, a menos que apareça aí dentro de um cenário uma possibilidade de mercado nesses moldes que eu citei, né? Um jogador jovem, um jogador jovem não, desculpa, um jogador em fim de contrato, um jogador vindo de graça, um jogador com salário baixo. E assim, atletas que se encaixem nesse modelo não são os melhores. Se o cara tá no fim de contrato sem renovar, se o cara é um jogador barato, se o cara tá vindo de graça, ele não vai ser dos top, né? Não vai ser daqueles melhores. Ou buscar uma solução mais criativa em um time de outro nível, pensando em alguém que possa evoluir, mas acho que nesse estágio da temporada é meio ruim você fazer uma aposta como essa, né? Sei lá, por exemplo, buscar um cara na Série B que esteja se destacando para tentar desenvolver, sabe? Eu não acho que nesse momento da temporada caiba esse tipo de coisa. Então, eu, sim, sou muito. Olho com muito cuidado para essa questão aí do mercado, porque, de novo, começar a investir, gastar de forma exagerada e desesperada para tapar um buraco ou outro, ou um furo ou outro da caixa d'água, eu acho que é ruim, de verdade. Eu não faria isso mesmo nesse momento. Eu acho que com o que o São Paulo tem, dá para competir até o fim da temporada. É claro que faltam alguns jogadores. Falta um lateral direito, falta um jogador de criação, falta. Não estou dizendo aqui que não. Antes que alguém diga, tá falando que não precisa contratar. Não. Falando que eu não contrataria pela situação financeira que o clube vive. E aí, no fim do ano, você olha para o elenco, faz um balanço e aí começa a projetar a próxima temporada e buscar contratações pontuais. Por exemplo, São Paulo precisa de um lateral direito, é fato. São Paulo precisa de mais um zagueiro, é fato. Tá jogando com 3, tem 4 no elenco. Eu acho que para a posição ali dos volantes, o São Paulo está bem servido. Tem o Alisson, tem o Bobadilha, tem o Marcos. O Luiz Gustavo a gente vai ver como vai evoluir a questão de saúde dele para voltar ou não. Tem o Pablo Maia, que é um jogador a se recuperar dentro do elenco. Tem o próprio Luan, que pode ser recuperado. Então, para essas funções dos volantes, acho que o São Paulo tem bons jogadores, está bem servido. Para o meio de criação, você tem o Lucas e o Oscar. Né? O Lucas um pouco menos criativo, mas você tem lá um jogador que pode fazer essa função. Para os atacantes, você tem o Ferreirinha, você tem o André Silva, tem o Tapia, que chegou agora, o Lucas pode fazer essa função, o Luciano, tem os meninos de velocidade, né? O Luca, o Henrique Carmo, o próprio Lucas Ferreira. É excepcional? Não, eu acho que tem espaços ali de jogadores que poderiam ser contratados, né? Ou espaços para contratar. Só que a situação financeira, né, do time
ela não é boa, então fica muito difícil, né? E aí o comentário aqui que faz o Odri, ou Adri, não sei, do Marcos Antônio, ele fala, o Marcos Antônio também não era dos tops e era caro. A diretoria cansou de ser criticada, agora vamos ver quanto. Agora vemos quanto ele joga. Então, essa é a exceção que confirma a regra, né? Ele mostra como é difícil você encontrar esse tipo de jogador que não seja barato, né? Eu não sei quanto custa o Marcos Antônio mensalmente para o São Paulo, mas eu imagino, Dri, que não seja barato. Ele é um jogador que estava na Europa, ele jogava na Lazio. Ele não é um cara que estava num time pequeno do estadual, ele não é um cara que estava na Série B do Brasileirão. Ele é um ótimo jogador, para mim ele é o melhor jogador do time na temporada, mas eu não acho que ele seja barato. Ele ainda está emprestado para o São Paulo, e aí eu não sei, Gabi, se tem obrigação de compra, preferência de compra, não sei quanto custa, se você até tiver essas informações para complementar em relação ao passe dele, mas eu não acho que o Marcos Antônio seja exatamente 4,2 milhões de euros parcelados em 3 anos, né? É o bom valor que foi negócio. acertado. É Sim, um ótimo negócio, né? Mas são gostei também. 20 e pouquinhos milhões de reais, né? Foi um excelente negócio. Então, assim, buscar mais desses, tentar encontrar mais desses jogadores emprestados, como eu disse, algo que se encaixa na realidade financeira do clube. Se isso ocorrer, sou muito a favor de contratar. Agora, se não ocorrer, fazer investimentos, tentar contratar jogador caro, o São Paulo não tem condições para isso. Né? Eu vejo muita gente no chat falando do Matias Rojas, que acho que estava no River, enfim, eu não sei se ele está sem contrato exatamente. Tá sem Eu acho ele contrato, tá bom, saindo do eu acho ele River. bom jogador, cara. Eu acho ele bom jogador mesmo. Mas tem duas coisas em relação ao Matias. Quanto vai custar? Ele é um jogador caro. Eu acho que ele só voltaria para o Brasil para ganhar na casa de 1 milhão por mês. O São Paulo não tem condição de fazer esse tipo de investimento. E assim, o que vai entregar o Matias Rojas? Ele foi muito mal no Corinthians, ele não foi bem. Teve uma passagem muito rápida pelo Inter Miami e no River também passou e foi embora, né? Então, você vai contratar um jogador que nos últimos 3 clubes que ele jogou ele não foi bem, ganhando o que ele pretende ganhar, mais de 1 milhão por mês tranquilamente, eu não contrataria também. Então, é preciso ver várias questões, né? Quando você pensa em contratar um jogador. Exatamente. E só para a gente falar também desse meio-campo, Raí Monteiro, antes do jogo contra o Juventude, o UOL postou uma matéria muito interessante que revela uma conversa do Crespo com este rapaz que vai aparecer na tela, Rodriguinho. O Rodriguinho teve uma conversa com ele antes do jogo contra o Juventude, e aí o Crespo, assim, deu um voto de confiança, perguntou onde ele fica mais confortável para jogar, então, assim, tentou extrair algo dali, usou ele contra o Juventude e usa ele também no jogo contra o Fluminense. Ele quase faz um golaço ali, né? Ele sai dando 2 chapéus ali, quase consegue fazer um belo gol, mas ganha esse voto de confiança do Crespo. E aí tem até uma enquete no chat. Eu, no começo da temporada, e ainda tenho um pouco desse pensamento, acho que o empréstimo faria bem para o Rodriguinho, faria bem para ele voltar assim, até mais ambicioso, né? Acho que ele poderia voltar com outro pensamento, como foi e aí, cara, não estou fazendo comparação de forma alguma, mas como foi o Hernanes para o Santo André, por exemplo, né? Que volta bem, porque acho que ele é um meia muito talentoso. Acho que tecnicamente ele é um jogador que ele mostra o seu futebol, né? Ele consegue mostrar, mas fisicamente, para mim, ele está muito abaixo de uma Série A, né? Então ele não consegue trombar no meio, ele não consegue ter um pouco desse estilo. Ele sempre foi assim desde a base, mas ele não vem conseguindo performar tão bem. Eu te pergunto, Raí Monteiro, na ausência do Oscar, na ausência desse meia, acha que é um jogador que merece ter uma sequência, quem sabe até como titular, ou seria assim mais jogo para o São Paulo e para o Rodriguinho, um empréstimo para ele voltar mais pronto de repente, fisicamente evoluído? Você acha que é algo nesse sentido, Raí? Olha, Gabi, eu, assim, em relação ao Rodriguinho, eu acho que ele é um jogador muito inconstante, muito mesmo. Ele até parece ser um jogador talentoso, mas é difícil afirmar isso com a tamanha inconstância, né? Ele entra bem um jogo, aí ele joga mal 2, 3, aí ele fica um mês sem jogar. Então é bem difícil avaliar um jogador assim como ele, né? Agora eu acho que se apresenta um panorama muito propício para ele ter mais minutos. Não tem nenhum jogador da característica dele no elenco, a característica que em tese ele possui, né? De ser um meia mais criativo. Então, assim, eu acho que essa é o momento dele mostrar nos treinamentos que merece, que pode, quando entrar nos jogos, entregar ao máximo. Ele entrou bem contra o Corinthians, entrou mal entrou bem contra o Fluminense, foi o último jogo, e tinha entrado mal contra na minha opinião, pelo menos, né? Contra o Juventude.
Então, assim, muita oscilação, né? É trabalhar para mostrar nos treinamentos que pode ter um espaço e que ele merece jogar. Eu me lembro muito que o Rogério, lá atrás, quando o Rogério lançou ele, foi até num jogo contra a Católica, na Sul-Americana de 22, talvez, que o São Paulo fez a final. Foi 22, foi 22. 22. O querido Giovanni Chacon, que está aqui na minha frente, me confirma que foi 22. Eu me lembro que o Rogério falou muito que ele era um jogador bastante talentoso, né? Gostava muito dele nos treinos e tal. E eu lembro que ele entra naquele jogo e faz um gol. Na estreia dele, ele entrou e fez um gol. Então, e isso faz muito tempo. A gente está falando de 22, estamos em 25, 3 anos se passaram, né? E ele não conseguiu, nesse período todo, se firmar como uma opção em nenhum momento. Não estou nem falando como titular, como uma opção. O cara que ele constantemente joga, participa bastante. Numa segunda unidade, talvez é o titular. Então, assim, eu acho que ele precisa mostrar mais. E assim, já faz bastante tempo que ele está no time de cima e mostrou pouco. Quem sabe seja agora uma oportunidade com o Crespo dele conseguir. Eu não emprestaria agora, sabe? Talvez no ano que vem. Se o treinador avaliar e ver que, pô, não, vai precisar de mais tempo em outro lugar. Nesse momento, né, ele pode ser trabalhado aí para ser mais utilizado, para ser mais útil, principalmente. Então, nesse momento, nem cogitaria. Acho que nesse momento não dá para sair ninguém, sinceramente. Sim. Ninguém pode sair nesse momento. Vai parecer muito louco isso que eu vou dizer, mas nem o Igor Vinícius eu teria negociado agora, sabe? Ele poderia estar sendo utilizado, cara. Como ele ia encaixar no sistema com 3 zagueiros, a gente não sabe. E o São Paulo não tem outro lateral direito nesse momento. Então nem ele eu teria negociado, assim, como uma composição de elenco mesmo. Pode ser que no final da temporada ele saísse, né, de alguma forma. Mas o Rodriguinho eu não negociaria nesse momento, não emprestaria nem nada do tipo. Manteria ele no elenco, trabalhando, treinando, boas conversas ali para tentar tirar mais do cara, né? E tentar usar ele e ser mais útil aí ao longo dessa temporada, porque ele pode ser bastante importante. Eu vou discordar pontualmente do fator Igor Vinícius, que para mim já era fim de ciclo, mas assim, quando eu vejo São Paulo no mercado buscando um lateral e vejo o Moreira jogando no Porto, me dá uma dor também, porque ele não foi Tem isso vendido, também. não foi por empréstimo por um baita valor, 2 milhões de dólares, assim, não é um valor de euros, melhor dizendo, não é um valor que muda a vida do São Paulo e, cara, para ir contratar um outro lateral, talvez você gaste mais do que isso, né? Mas acho que de fato essas ausências para a direita é o que a gente vai ter que comentar. Em relação ao Rodriguinho, é o 4º ano dele já da equipe profissional, né? E aí ele marcou um gol contra o Náutico essa temporada. Ele tinha feito, então, um gol ali que não foi, né, enfim, uma grande jogada, mas é um chute de qualidade. E eu fiz a pergunta na época para o Zubeldia na coletiva em relação ao gol do Rodriguinho, fazendo uma linha, assim, uma linha dos fatos, né? Ele tem 21 anos já, mas é apenas o 4º ano dele da equipe profissional. Então ele é um jogador que é apenas, entre aspas, porque ele subiu muito cedo, né? Ele subiu com 17 anos, então esse é o 4º ano dele na equipe profissional. Ele não tinha marcado desde a era Rogério Ceni, esse ano ele voltou a jogar e fez o gol contra o Náutico. E aí ele deu uma resposta falando, né, que, cara, inconstância não adianta muita coisa, né? Em linhas gerais ele falou isso, né? Falou que é um jogador que precisa mostrar, né? Precisa performar, não falou exatamente dele, mas falou que os jovens da base não podem fazer um jogo bom e fazer 10 jogos ruins na sequência. Eu acho que é um pouco do Rodriguinho, né? Ele é um cara que, assim, fisicamente acho que ele tem que evoluir também para conseguir aguentar o tranco da temporada, mas tecnicamente acho bom jogador. Tá aí então o papo do Crespo com ele, torcer para que ele consiga desempenhar e ajudar, porque o São Paulo hoje precisa muito dessa característica no meio e tá com a ausência do Oscar até o mês de setembro. Não é a do Alisson jogar ali, não é a do Bobadilla exatamente jogar ali, mas vem funcionando até, né, quando der esses bons jogos aí do São Paulo, não vai ser pauta, mas quando o São Paulo perder um jogo e não conseguir sair do meio, aí vai ser algo questionado. E aí que vai entrar muito dessa pauta do meia armador.